Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para escutar um pouquinho sobre flúor. Mas esse convite é para você, meu seguidor, meu paciente, que compartilha das mesmas ideias que eu em relação a níveis de excelência em saúde, que está preocupado com os níveis de toxina que a gente se expõe no dia a dia, está preocupado com a panela que usa para cozinhar, com o filtro que filtra a nossa água para beber, tá? Esse vídeo é para você, esse convite é para você. Agora, se você acha tudo isso exagero, bobagem, tá tudo bem, eu respeito, mas rola pra cima, segue aí o feed, porque esse vídeo não é pra você, tá? Quem tá interessado em níveis de excelência em saúde, vem comigo, vamos raciocinar junto. Vou começar esse nosso raciocínio trazendo aquela frase famosa do Paracelsus, que diz que o que determina se uma substância é veneno ou remédio é a dose, tá? E é verdade. Só que vamos pensar em dose. Quando a gente pega um órgão regulador que determina uma dose tóxica para determinada substância, como que ele chega a essa conclusão? Dose tóxica é uma dose aonde a pessoa vai se expor e vai desenvolver um determinado sintoma ou uma determinada doença. E aí eles vão registrando, fulano se expôs a tal dose e teve tal sintoma. Ciclano se expôs a tal dose e teve tal doença. E vão registrando e eles chegam a uma conclusão lá em relação à dose tóxica, tá? Só que a gente que pensa em excelência de saúde, a gente acha demais pensar só em dose tóxica. Porque quer dizer, a gente quer ficar longe o máximo possível dessa dose. Porque vamos dar um exemplo aí, a dose tóxica do alumínio. Tá, se eu me expor a tal dose tóxica de alumínio por um determinado tempo, eu vou ter o quê? Alzheimer? Faz sentido? Né? O que a gente quer? Vamos ficar longe o máximo possível dessa dose tóxica. Né? A dose tóxica para adulto, eles regulam por peso. A dose tóxica para um adulto, eu, Raquel, é a mesma dose tóxica para minha irmã que tem o mesmo peso que eu, mas que tem um estilo de vida, uma genética, um polimorfismo, tudo isso, gente, quando a gente pensa em dose, a gente tem que individualizar. Porque existem N variáveis. Eu, Raquel, sou extremamente alérgica. Eu ponho a mão num sabonete glicerinado para recém-nascido, a minha mão empipoca, de tão reagente que eu sou. Dá para eu considerar a mesma dose que a minha irmã, que pode comer o que quiser, que não reaja. Então não dá pra gente pensar em dose tóxica generalizando, né? Porque todo mundo tem um polimorfismo genético que não sabe que tem. A gente sabe que as substâncias elas são absorvidas de maneira diferente. Cada um tem um pH, por exemplo, o flúor. No estômago ele precisa de pH ácido para ser absorvido. Então são N variáveis que vão interferir nessa dose tóxica, tá? Mas a Agência de Proteção Ambiental Americana, por exemplo, vamos pegar aí um órgão regulamentador, ela preconiza que a dose tóxica para exposição de flúor diário é de 5 mg para quilo de peso, tá? Só que quando a gente aprofunda mais os estudos, a gente vê alguns estudos citando que a dose tóxica é essa, mas a dose não patológica, e é essa que a gente quer, porque a gente não quer patologia, a dose não patológica ela é de 1 mg para quilo de peso. Então aí se a gente trazer isso para o nosso dia a dia e começar a pensar um pouco em números, isso muda um pouco de figura, tá? Vamos falar um pouco em números. A gente sabe que um creme dental com flúor, ele tem 1.500 ppm, que são partes por milhão de flúor. Quando a gente converte isso em miligramas, dá aproximadamente 1.500 miligramas num tubo de 90 gramas. Quando a gente faz uma conta ali de padaria bem rápido, a gente chega à conclusão de que cada escovação que a gente faz, a gente se expõe a 0,25 miligramas de flúor. Ok. A gente não vai engolir esse flúor durante um pouco, talvez a gente vai engolir, mas absorção sublingual, gente, qual é a forma de absorção mais potente do nosso corpo depois da endovenosa, que é direto na veia? É a sublingual. A gente tem estudo falando que depois da escovação com creme dental com flúor, a nossa saliva fica com níveis altos de flúor por 40 minutos. Então imagina aquilo ali boiando 40 minutos e a gente absorvendo muito, porque a absorção sublingual é muito potente, tá? Mas vamos trazer sempre para menos, que seja 0,25 mg para cada escovação. Vamos dar como exemplo, um exemplo que eu vivo, tá? Que é o da minha filha de 8 anos, a Manu. Ela escova em média o dente 5 vezes ao dia. Então é quando ela acorda. O certo, gente, é escovar toda vez depois que come, tá? Os meus pacientes sabem disso. Comeu, tem que escovar. Você não sujou o prato? Não tem que lavar? Ou você vai colocando a sujeira, vai usando o mesmo prato para comer várias comidas? Não. Comeu, tem que escovar. Isso é o correto. Mas vamos pegar o exemplo da Manu aí. Em média, ela escova 5 vezes ao dia. Então ela acorda, ela escova. Depois do café da manhã, ela escova. Depois do almoço, ela escova. Na escola não escova, chega em casa, janta, escova e antes de dormir ela escova. Então são 5 vezes ao dia. Então se a gente tem aí 5 escovações ao dia, a 0,25 vai dar 1,25. Se ela fizer um bochechinho no dia com aquele coisinho com flúor, aquele enxaguatório com flúor, mais 0,25, a gente tem aí uma exposição de 1,5. E aí é essa conta que os dentistas fazem, falar, tá muito longe da dose tóxica e tá longe da dose não patológica, ok. Mas qual que é a grande problemática do flúor, que eu sempre falo? A múltipla exposição. O flúor está na nossa água, ele está nas embalagens, tudo que tem aquela siglazinha PFA, perfluoralquil, acho que é isso. É uma substância que está nas embalagens, que está nas panelas, que está no teflon. Então essas exposições é muito difícil a gente pontuar, a gente conseguir calcular. E aí, sabendo disso, eu
eu gosto muito de estudar, então eu vou trazer aqui para vocês um estudo fantástico, que é chamado Estudo do Flúor de Iowa. Desde 1990, ele é liderado pelo pesquisador Steven Levy, que para mim é um dos grandes pesquisadores sobre o flúor. E olha que interessante, esse estudo, ele acompanha 660 crianças desde o nascimento delas até hoje, o estudo ainda está acontecendo, então são 33 anos de estudo. E eles acompanham a evolução dessas crianças e a exposição dessas crianças, que já não são mais crianças, são adultos, né, ao flúor. Então eles foram mapeando e pontuando a exposição desde o nascimento dessas crianças a tudo que tem flúor. Então, a principal base é a fluoretação da água, mas eles estão avaliando a exposição dos cremes dentais, os alimentos que tem flúor. Então, é muito bacana que eles estão pontuando os biscoitos, os achocolatados, os sucos, tudo isso tem flúor. Eles estão mapeando e eles estão acompanhando a saúde dessas crianças. E já tem vários resultados que eles estão publicando, estão sempre publicando já resultados e estão acompanhando, tá? Dentro do estudo, o Dr. Levy e a sua equipe já mostrou que as crianças estão muito expostas ao flúor. Principalmente quando começa a somar essa múltipla exposição. Então, ele não coloca a culpa no creme dental. Ele mostra o quanto os alimentos estão contaminados, estão acrescidos de flúor, né? Então, ele pontua. Vou dar um exemplo. Uma criança que toma um todinho no dia, ela já está exposta a 11% da exposição que ela poderia de flúor no dia. Aí ele vai somar. Aí ele soma, uma criança que tomou um todinho e tomou uma sopa que tem um X de flúor lá, ela já somou 24% do que ela poderia estar exposta. Entende o raciocínio? É aí que eu quero chegar. Então não dá pra gente ter esse pensamento raso de olhar pro creme dental e falar, o máximo que eu vou chegar por dia é 1,5. Tá, e a água que você bebe? A Manu, por exemplo, bebe 2 litros de água por dia. A nossa água é fluoretada. Em casa, gente, eu tenho um filtro que tira o flúor da água, ok? Mas eu vou imaginar que eu não tivesse esse filtro, que ela estaria tomando água com flúor. 2 litros, se a Sabesp colocar exatamente o que é preconizado, que é de 0,7 a 1, e a gente tem estudos já mostrando que isso não é regular, que não existe uma fiscalização do quanto de flúor que está sendo colocado na água, isso é muito grave. Tem um estudo de 2015, realizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eles fiscalizaram por 3 meses a fluoretação da água. Eles viram que os níveis, que era para estar até 1, variavam até 3,5 de flúor. Então, assim, a gente nem tem certeza do quanto que tem, mas vamos imaginar que tá tudo certo, que tem 1. Se a Manu toma 2 litros de água, ela teria aí mais 2 miligramas de flúor. Então, a gente vai somando. E aí, se eu não tivesse cuidado com a panela, seria a panela de teflon, que é o mais confortável para cozinhar, mais flúor. Aí, as embalagens, que tem flúor. Tudo isso a gente vai somando. E aí eu vou trazer uma informação poderosíssima para vocês. Quando a gente tem microexposição ao flúor, são pequenas doses. O nosso corpo, ele não consegue metabolizar o flúor. Tem estudo falando que doses próximas a 2 milimol de flúor, o nosso corpo não consegue metabolizar. Então, a cada escovação que a gente absorva um pouco daquele 0,25, tá próximo disso, a gente vai acumulando. E isso por anos. Consegue entender o raciocínio e a importância desse raciocínio? Então não é que eu sou contra o flúor do creme dental, eu sou contra o flúor. E eu tenho que ter essa visão ampla do quanto a Manu, tô dando o exemplo da Manu, do quanto ela está exposta e o que eu consigo eliminar. Primeira coisa, a coisa mais fácil é o creme dental, que eu consigo controlar. E posso trazer um dado muito interessante para vocês aqui, que é um dado pessoal. Eu tenho muitos sobrinhos e a grande maioria deles tem cárie, desde pequenininho. E 98% dos meus sobrinhos que têm cárie usam creme dental com flúor. Dentro do estudo do Dr. Levy, ele fala isso, que a cárie não é flúor dependente, que ele já observou que as crianças que ele está avaliando, que estão expostas ao flúor, não tem diferença na cárie das crianças que não estão expostas. Gente, não é uma luta contra o creme dental com flúor, é uma luta contra o excesso de flúor, tá? E quando a gente traz esses estudos e traz esse raciocínio para vocês, a ideia é essa. O que eu posso eliminar da minha vida? Eu consegui eliminar em casa o flúor da água, que a Manu bebe, eu consegui eliminar, trocar as panelas, eu não uso creme dental com flúor, mas eu posso garantir que ela tá sem flúor? Não, ela vai abrir uma embalagem de alguma coisa, vai ter flúor. Ela vai estar exposta na casa da amiguinha dela, ela vai tomar uma água que tem flúor. E eu vou eliminar. E aí, a gente não tem um estudo duplo cego randomizado falando do flúor e da tireoide. Gente, a gente tem estudo de mecanismo, e pra gente basta estudo de mecanismo. Porque quando eu estudo fisiologia, estudo o mecanismo do flúor, se ele é um halógeno e ele compete com o iodo,
Ele é mais eletronegativo que o halógeno. A gente tem 4 halógenos, sendo que o flúor é o mais eletronegativo, né? Tem o cloro, o bromo, o flúor e o iodo. O flúor, ele chega antes porque ele tem uma eletronegatividade mais forte. Então, ele vai competir com o iodo e vai ganhar do iodo. E aí, ele vai interferir, sim, na formação dos hormônios da tireoide que precisam de iodo. Sem iodo, não faz hormônio. E aí, é óbvio que vai acontecer. É só somar 1 mais 1 se eu tenho um excesso, um acúmulo. É por isso que Aí a gente vê muita gente defendendo, mas é porque não sabe fazer esse raciocínio. E além disso, a gente tem estudo de mecanismo, gente, falando isso é básico, do flúor causando fluorose óssea, além de fluorose dentária, o excesso do flúor, que é isso, essa situação que eu tô trazendo para vocês aqui, é o excesso do flúor. Fluorose óssea, o que é? O flúor, ele tem afinidade por hidroxiapatita, que é o nosso principal componente ósseo, e também tá no dente, por isso que ele vai pro dente também. E aí, quando ele chega e encontra a hidroxiapatita, ele pega uma hidroxila e gruda no lugar dessa hidroxila. E aí ele forma fluorapatita. Só que nesse processo, ele oxida o nosso colágeno, ele rouba colágeno. Então, ele deixa o nosso osso mais poroso, sem flexibilidade, sem colágeno. Tá? E aí a gente tem a fluorose óssea. Se a gente pensar em colágeno, então, a gente vai pensar muito amplo. A gente tem estudo mostrando o mecanismo de apoptose do flúor induzindo a apoptose celular. Então, a gente tem estudo do flúor que ele ajuda o alumínio e o chumbo a atravessar a barreira hematoencefálica. Então, é como se ele piorasse a nossa contaminação de metal. Então, assim, estudo não falta. Vou deixar o estudo falando dos alimentos, que é muito interessante vocês saberem a composição que tem ali nos alimentos, acompanhando, né? E é isso, é esse olhar crítico, detalhado, que é por isso que eu fiz o convite para quem realmente se importa com isso. Isso faz diferença, né, na nossa saúde. A gente tem que fazer escolhas e escolher ou não eliminar o máximo de flúor da nossa vida é uma escolha inteligente.